Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast, o último antes da bola rolar pelo Campeonato Gaúcho. A gente vai falar agora sobre as últimas novidades e também sobre a pré-temporada do Chavante, que tivemos aí bastante jogos, a gente não conseguiu acompanhar nenhum, mas pelo menos a gente tem alguma coisa para comentar sobre os resultados, sobre a escalação e também sobre aquilo que eu espero para o gauchão do Chavante. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, estou sozinho aqui nos estúdios do ChavaCast, mas prometemos voltar com força total com a bola rolando. E o Grêmio, eu tenho pena do que o Brasil vai fazer com o Grêmio na semana que vem. Sinceramente, eu acho que Maico Félix não perdoará esses rapazes da capital do Rio Grande do Sul, né, cara? Isso aí vai ser lindo. Brasil! Mas antes de falar um pouco sobre o Brasil, temos que falar do lanche esfarelado. Também. Não, perdão. Lanche esfarelado não, né, gurizada? Do hambúrguer da Coabipel Burger, o melhor lanche da Coabipel. E os nossos ouvintes têm desconto. É só chamar no WhatsApp eles aqui, tá na descrição. As redes sociais, o WhatsApp da Coabipel Burger. Fazer um pedido de no mínimo R$30 e avisando que tem o cupom ChavaCast, ganha R$5 de desconto, mais teleentrega grátis. Então, assim, é uma ótima oportunidade para esfarelar mesmo o hambúrguer, assistindo o Brasil jogar, ouvindo o ChavaCast falar um monte de corneta. E é uma ótima oportunidade de ajudar também o nosso apoiador, que é a Coabipel Burger. Tá, gurizada? Agora vamos lá falar do Brasil. O Brasil que tem aí 40 dias de pré-temporada, fez 6 testes, com 4 vitórias, um empate e uma derrota, né? Não conseguimos vencer o Avenida de Santa Cruz. Mas o último teste agora contra o Monson, que eu descobri aí com a TV Chavante que na verdade é Monson e não Monson, o Brasil teve uma boa vitória, 2 belos gols do DG e também do Jota, que não é o do Liverpool, porque o nosso é melhor. E o Brasil aí conseguiu uma ótima vitória contra o estreante aí no Campeonato Gaúcho, que inclusive a gente devolveu os 15 minutos e... e uma carta de demissão aí daquele Bruno coitadinho, né, que não conseguiu nos vencer e colocou o cargo à disposição. Eu nem fui atrás para ver se ele saiu ou não mesmo do comando da equipe. Infelizmente a gente não vai enfrentar o Monson aí durante o gauchão, né, por conta do regulamento. A gente não pega nem o São Luís Juí, nem o Monson, que fizeram pré-temporadas um pouco preocupantes aí, pensando em resultado, né. Mas enfim, o Brasil fez um bom jogo. E foi uma vitória bastante importante para animar e nos dar um pouco mais de confiança em relação àquilo que a gente pode fazer durante o estadual. O Brasil iniciou o primeiro tempo com o Wellington, goleiro, né? Murilo Lima, Bruno Miguel. Depois entrou o Gabriel Macedo, teve expulsão no jogo. Guilherme Cerqueira e Igor Martins. Jonathan Cabeça, Juliano Fabro e Cauê. E no ataque DG, Ristone e Mike Félix. Né? No segundo tempo teve o goleiro Alan Gobetti. Depois Danilo, Gabriel Macedo, Guilherme Cerqueira e Alan Baldi. Juliano Fabro continuou, João Victor e Rafael Gelati, Vini Charopem, Jota e Gabriel Moisés. Então o Brasil aí, acho que usou, eu não contei aqui, mas acho que uns 20 jogadores o Brasil acabou utilizando nesse jogo treino. E a preparação do Brasil foi bastante interessante, né? A gente não consegue, eu não consigo afirmar se o Brasil está jogando bem ou não, porque a gente não viu. E mesmo se eu tivesse visto, talvez eu não tenha o repertório técnico para cravar que tá legal ou não. Mas é uma pré-temporada bastante interessante. Eu achei que a gente não ia conseguir muitos amistosos por conta das datas. Os times às vezes não demoram a aceitar um convite ou não querem aceitar. Enfim, aquele bololô do calendário. Mas além dos testes ali mais de movimentação, jogando contra a base, jogando contra o sindicato, o Brasil conseguiu fazer 3 testes contra clubes que vai disputar o mesmo campeonato. Isso é muito importante, isso que eu queria. Então acho que foi uma pré-temporada bastante interessante. E se a gente olhar para o time do Brasil, alguns jogadores, se a gente comparar com a montagem do ano de 2024, tinha muito jogador em 2024 do interior do Rio Grande do Sul, né, jogando terceirona e tal. Isso nos deixou preocupados na época e a gente fez uma ótima temporada. E este time agora me dá a impressão que o pessoal tem uma rodagem um pouco maior em outros campeonatos mais importantes, de outras regiões do Brasil. Inclusive, eu estava vendo a matéria ali na Hora do Sul, né? O nosso treinador, o William de Matias, ele falando que tem um comitê executivo que analisa as contratações. Então, segundo ele,
para um jogador chegar no Brasil, primeiro ele tem que querer estar no Brasil, né? Até por conta do nosso cenário. Mas todo o comitê executivo tem que aprovar. Isso é direção, treinador, executivo, departamento de análise de desempenho. É como se fosse uma empresa comprando ou assinando, ou enfim, decidido por algum gasto importante que tem ali todo um comitê, uma comissão de compra e venda, né, que vai analisar esse investimento. Então eu achei interessante isso, né, já que o Brasil tem utilizado dessa estratégia para aprovar as contratações que chegam até o clube, né. O Brasil ainda deve fazer um jogo treino, um treino, né, aberto no sábado e aberto para a torcida do Brasil, e isso é bastante importante, deve ser à noite, até para emular aí o que vai ser a estreia do Brasil contra o Grêmio às 22 horas, né, cara, muito tarde. Então o Brasil ainda tem mais alguns dias de preparação para receber o Grêmio, atual campeão gaúcho, tá? Atual campeão gaúcho há vários anos já. E eu tenho bastante esperança que o Brasil, como está treinando há mais tempo do que o Grêmio parou mais tarde, o Brasil entre, pelo menos nesse quesito, com alguma vantagem. E claro, jogando em casa, né? E em relação ao público desse jogo, eu também fico um pouco preocupado, porque eu sinto a torcida muito desmobilizada, de uma forma geral. E também o horário é ruim, né? Para quem depende de transporte coletivo, ônibus, sair do estádio ali perto da meia-noite é um fator, um complicador, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser o público, vamos ver como é que vai ser a noite de 22 de janeiro contra o Grêmio na estreia do Campeonato Gaúcho. Além disso, né, gurizada, eu falei ali do comitê executivo para decidir as contratações. O Brasil deve fazer mais 2 contratações pelo menos, elas focadas no meio-campo. Se a gente olhar a lista do Brasil, o Brasil tem um número bem considerável de atacantes, mas meio-campistas o Brasil não tem muitos ali, né? Se a gente tirar a função de volante, sobra menos ainda. Então o Brasil deve investir em mais 2 jogadores, pelo menos, pro meio-campo, e a gente vai ter no Campeonato Gaúcho um elenco aí de 27, 28 jogadores, destes 4 são da base. E para eles entrarem em campo, né, tem um detalhezinho aí, né, cara, que eu não falei ainda, mas é o Transfer Ban. Fizemos um episódio especial sobre o Transfer Ban no passado, e ele volta, né, cara. A gente não consegue banir o Transfer Ban. Demora chavadada, Transfer Ban foi embora. O Transfer Ban chegou, impediu de registrar. Mas o chavante é forte. Mas pelas notícias aí dadas pela direção do Brasil, né, a imprensa, em coletiva de imprensa, o Brasil já resolveu essa questão. Nos próximos dias deve normalizar para escrever os jogadores, eles aparecerem no vídeo. Estou ansioso já para o sanatório começar a pipocar ali os prints da gurizada aparecendo no bid, que é o diário eletrônico ali, né, da CBF, o boletim que registra e torna público a inscrição desses jogadores, né? E precisamos escrever, senão a gente vai ter que ir com sócio aí pro Campeonato Gaúcho, né? E a gente já sabe que o Brasil pode fazer isso, porque certa vez apresentou 3 sócios como reforços, né? Ali no sanatório acho que tem uns 5 ali que dá para encarar um futebolzinho aí no gauchão. Além disso tudo, né, gurizada, teve Brasil fora do estádio Bento Freitas, porque um jogador formado nas categorias de base do Chavante, o Fabrício, que estava na Espanha, foi comprado pelo Vitória da Bahia, clube da Série A do Campeonato Brasileiro, em torno de 500 mil euros. E o Brasil, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, como clube formador, embolsaria em torno de 45 mil reais, mas o jornal A Hora do Sul fez as contas ali e estimou que, apesar, né, com as dívidas e tudo mais que vai mordendo na receita que entra no clube, deve entrar aí 25 mil reais por essa venda, essa transferência internacional. É uma grana muito pequena, né? Se a gente analisar para um clube de futebol hoje, 25 mil reais isso não faz nada. Mas, como é importante a gente ter categorias de base, conseguir revelar jogadores. O Fabrício é um dos grandes cases dessas categorias de base que ensaiaram voltar, depois pararam, agora está de novo. A gente não tem um trabalho de longo prazo, digamos assim, com as categorias de base, né? A gente não conseguiu fazer isso ainda, mas mesmo nesse meio tempo a gente teve aí um número considerável de jogadores que a gente fez algumas vendas ao longo do caminho para a Ucrânia, para os Emirados Árabes,
que não foram granas que mudaram nosso patamar, mas foram muito importantes para aquele momento. E agora, por exemplo, não vai nos salvar, não vai pagar uma folha, mas reforça a importância de ter jogadores formados em casa que depois vão rodando aí pelo mundo do futebol. E agora o Fabrício vai nos representar na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando por um rubro-negro lá na Bahia. E eu torço muito para que o Fabrício jogue muito bem, né? E que consiga outras transferências para a gente pegar de novo mais uma graninha, né? Porque toda transferência que rolar, envolvendo grana, o Brasil vai ter esse mecanismo de solidariedade. Então vamos torcer que ele jogue muito bem, vá para o Flamengo, vá para o Palmeiras e depois apareça no Real Madrid, para a gente ter um dinheirinho a mais no bolso. Então boa sorte para o Fabrício. E antes de encerrar esse episódio curtíssimo sobre o Chavante, antes do Campeonato Gaúcho 2025, eu não posso deixar de mencionar e de lamentar a morte de Silvio Soares, ex-jogador que atuou pelo Brasil entre 77 e 79. Ele foi campeão da seletiva de 77, que mudou os caminhos e as histórias de Brasil e de Pelotas. A partir dessa seletiva, o Brasil disputou os campeonatos gaúchos que disputou ali no final dos anos 70 e anos 80, culminando naquela campanha inacreditavelmente linda de 85, a maior campanha em campeonatos brasileiros de um clube gaúcho do interior e uma das maiores campanhas de um clube do interior da história do futebol brasileiro. E tudo começou ali, nessa seletiva de 77, decididos em 3 clássicos Brapel. E o Silvio Soares, um jogadoraço, né? Eu não vi jogar, óbvio, mas quem viu salienta a qualidade que tinha. Ele jogou também muitos anos no Pelotas, mas era um chavante fanático que acompanhava o Brasil, ia ao estádio do Brasil. Então, desejar força à família, aos amigos do Silvio Soares e muito obrigado, né? Muito obrigado por ter tido essa carreira tão vitoriosa com a camisa chavante. É um jogadoraço que, se um dia o Brasil tiver um museu, né, que tem um pessoal trabalhando nisso, e acho que um dia vai sair, jogadores como o Silvio Soares precisam estar lá reverenciados, homenageados, eternizados, porque são times como esse que moldaram o Brasil. E eu vou dar um dado aqui rapidinho antes de encerrar. Tem uma pesquisa antiga do IPO, na internet tem isso, faz muito tempo que eu li, mas monitorava ali a maior torcida em Pelotas e mostrava também as por faixa etária. E a faixa etária da galera que era criança, adolescente nos anos 80, a torcida do Brasil era esmagadora. Deu um boom de torcedores do Brasil nos anos 80. Muita criança em Pelotas e adolescente começou a acompanhar o Brasil com os jogos do Campeonato Brasileiro dos anos 80. Então dá para dizer com certa segurança que a torcida do Brasil se mantém grande e muito maior do que os nossos rivais diretos aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, por conta, talvez, desse período vitorioso e de grandes jogos, grandes campeonatos. E eu acho, sinceramente, talvez não com a mesma potência, mas eu acho, sinceramente, que ali de 2013 em diante, nós também renovamos legal. Trouxemos muita torcida nova, muita juventude, que talvez não quisesse ir acompanhar o pai, a mãe, o tio, sei lá, no estádio. Começou a ir, viu o Brasil ganhar, porque, no final das contas, resultado move o brasileiro. E o Brasil teve aí uma renovação da torcida nesse período. Então o time de 77, aquela seletiva, esses heróis de 77, além de terem mudado a história do futebol pelotense, para o bem, no caso do Brasil, e para o mal, graças a Deus, por Pelotas, também impactou fora de campo nas arquibancadas, né? Então, mais uma vez, obrigado, Silvio Soares, e desejo minhas condolências à família aí do Silvio Soares, um grande herói da história do Brasil. Tá bom, chavantada? Obrigado pela audiência de sempre. Voltamos na semana que vem, depois da estreia contra o Grêmio. Esperamos que com uma vitória para iniciar com o pé direito. O Brasil, depois do Grêmio, recebe no sábado o Guarani de Bagé, que socou 5 no Cerro Largo, um time de Sul-Americana. Então, assim, é um clássico também do extremo sul do Rio Grande do Sul, né? E vai ser um jogo difícil, porque os caras estão na Copa do Brasil e, com certeza, injetaram mais dinheiro. Mas dinheiro não traz felicidade. Será? Então tá, gurizada. Até a próxima. Rumo a Tóquio. E valeu!